21 milhões de adolescentes brasileiros estão em evidência nos últimos tempos aqui no Brasil. Isso porque a redução da maioridade penal tem sido muito discutida em todo o país. Na sua opinião, adolescentes entre 16 e 18 anos devem responder penalmente pelos crimes praticados ou pelos atos infracionais praticados? É o que nós vamos discutir hoje. Para isso eu trouxe o Dr. Milton Scavazini. Obrigado pela sua presença, doutor. Advogado. João Gabriel Manzi, que é coordenador de Relações Institucionais da Casa das Mangueiras e vice-presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. E o advogado Teuan Gomes. Tudo bem, Teuan? Advogado criminalista, muito obrigado por receber o nosso convite. Nós agradecemos. Você é contra, Teuan? Por quê? Bom, eu sou contrário à redução da maioridade penal. Primeiro porque é inconstitucional do ponto de vista material da Constituição aprovada em 88. Segundo porque não vai reduzir a criminalidade, uma sensação popular de que mais penas e mais crimes pode vir a impactar no índice de criminalidade é meramente ilusório e não há estudos e nenhuma pesquisa científica que ampare essa percepção da sociedade. Além de outras tantas coisas que a gente pode falar ao longo do debate aqui. Tá. Você, João, você trabalha com crianças e adolescentes. Do seu ponto de vista, essa redução pode trazer algum benefício à sociedade brasileira? Não vejo nenhum benefício com relação a essa redução da imputabilidade penal. Nós tivemos experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, nas décadas de 90, início dos anos 2000, em que eles tiveram essa experiência, na grande maioria dos estados, reduzindo a imputabilidade penal para 16 anos, com uma justiça específica de 16 para 18 anos. E o que a Secretaria Nacional de Segurança demonstrou, no início dos anos 2000, é que o aumento da violência com essa redução da imputabilidade penal, por isso que hoje lá só 2 estados que mantêm de 16 para 18 anos, com uma justiça específica de 16 para 18 anos. Aqui no Brasil, a sociedade está debatendo tirar adolescentes de um sistema que recupera mais de 70% daqueles que cometem ato infracional para colocar num sistema em que mal se recupera 20% dos detentos nos presídios comuns. Isso se dá porque pelo SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a gente tem todo um trabalho envolvendo a família, envolvendo comunidade, envolvendo profissionalização, educação, saúde. Por isso que no Brasil consegue esse dado de que os adolescentes, quando saem da medida socioeducativa, não cometam novamente um ato infracional. Agora, quando você tira desse sistema e coloca em um, onde já não tem nenhum tipo de acompanhamento com a família, com a comunidade, na educação, na saúde e na assistência, é meio que certo que o índice de violência com relação a esses adolescentes vai aumentar por conta de você não ter esse acompanhamento sociofamiliar no sistema de justiça comum. Tá, para realizar esse programa nós fizemos umas pesquisas, e eu peguei aqui uma citação do deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, Coronel Telhada, que ele diz assim: o ECA foi criado em 1990 com a melhor das boas intenções, mas infelizmente na sociedade brasileira acabou criando uma série de monstros mirins. O senhor concorda com isso, doutor Milton? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu creio que a questão da responsabilidade, da imputabilidade penal, ela não se resume exclusivamente à questão de ser contra ou ser a favor. Eu acho que há todo um sistema que precisa ser analisado. Particularmente, muito embora seja favorável à redução para 16 anos, até por uma simples analogia da possibilidade do voto, eu creio que aqueles que defendem a não redução têm uma certa razão, não com relação à não redução, mas quando dizem que o sistema está errado. Na verdade, nós não podemos esquecer que a norma jurídica ela não é nada mais, nada menos do que o reflexo
da sociedade. Hoje a sociedade quer isso. Ela está errada? Em parte. Porque não adianta nada nós reduzirmos a idade da imputabilidade penal e mantermos prisões da forma como elas são. Não é? As nossas prisões no Brasil são absolutamente fábrica de novos marginais. Entretanto, é aquela tal história, é o que temos. Então, a par da redução penal, eu acho que precisava haver uma reformulação global, quando eu digo global não é mundial, mas global brasileira, de toda a estrutura legal. Nós vimos aí a adoção da Lei 9.099 dos crimes de pequeno potencial ofensivo, que nada mais, nada menos fizeram do que aumentar a criminalidade. Por quê? Não existe uma estrutura de acompanhamento de tudo aquilo que preconiza a lei. Basta-se lá, o que diz hoje a pessoa? Vou lá, pago uma cesta básica e está resolvido o problema. Então, não adianta somente nós diminuirmos de 18 para 16, se nós não tivermos toda uma estrutura onde aplique-se efetivamente a lei. Nós temos um problema maior do que a menoridade ou a maioridade, e que eu não vejo ninguém falar, porque acho que parece que todo mundo esquece disso, que é da efetividade do cumprimento da norma jurídica. Certo? Então nós temos hoje um sistema tão degradado que a pessoa, para ir preso hoje, ele precisa fazer muito esforço. Certo? Ele precisa fazer muito esforço para ficar preso. Não é? Nós não temos praticamente mais nada que faça com que a pessoa recupere. Qual que é a finalidade da reclusão da pessoa? É se recuperar para a sociedade. Agora, uma pessoa que é colocado numa cela onde cabem 3, estão em 30, eu não vejo como isso pode ser algo razoável, algo lógico, algo jurídico e algo aceitável. Mas parece que a população, a sociedade, prefere esquecer isso, certo? Simplesmente diz o seguinte: não, vai colocar alguém numa cela e vai piorar, devia pôr na escola, como eu vi um programa político essa semana. Não, nós somos a favor da escola. A escola brasileira é a pior do mundo, certo? Se for para colocar na escola, vai a mesma coisa que a cela. Aprende-se muita coisa ruim, né? Muito. Infelizmente, é a nossa realidade hoje aqui. A realidade do Brasil é essa. Nós precisamos de uma reformulação total. Que eu me lembro aqui, quando estava refletindo aqui do começo, não adianta. A norma jurídica é o reflexo do quê? Da sociedade. Quando a gente dá aula de introdução à ciência do direito, a gente explica o caso do índio, do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe, quando ele estava na ilha sozinho, ele tinha problema? Nenhum. Ele podia acordar às 7, às 8, às 10, pescar de manhã, pescar à tarde, pescar à noite, não pescar onde ele quisesse. Aí veio o índio sexta-feira, não é isso? Aí o índio sexta-feira falou: não, aqui pesco eu, lá pesco você. Começou o quê? O conflito. Então, onde existe o ser humano, existe conflito. 87% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. Essa foi uma pesquisa do Datafolha em junho. Você acredita que a mídia ela tem uma forte influência, ela exerce uma forte influência sobre a população, pendendo para a redução? Eu acredito que sim, viu, Tarlá? É um fato. A gente tem esses programas televisivos de fim de tarde, né? Onde ficam se propagando ideais de bandido bom é bandido morto e que esse tipo de criminoso deve mesmo ser trancafiado e esquecido em algum lugar. Mas o Dr. Milton estava dizendo a respeito de como as normas são um reflexo da sociedade, e de fato elas são mesmo, mas a gente tem algumas conquistas e garantias individuais do cidadão que, por mais que a conjuntura da sociedade se mude, se transforme, aquelas garantias mínimas elas jamais poderão ser esquecidas ou renegadas. Posso dar aqui inúmeros exemplos: a conquista do voto feminino ou todos os outros direitos fundamentais consagrados na Carta de 88. E a imputabilidade aos 18 anos também é uma dessas garantias que a gente não pode mais voltar atrás. É uma garantia, é uma cláusula pétrea, chamada assim pelo artigo 60, parágrafo 4º.
Lá no artigo 228 da Constituição, está previsto que o menor vai ter a doutrina da proteção integral e que ele vai ter um tratamento diferenciado dentro da nossa sociedade, porque a sociedade entende que ele é o nosso futuro. E por isso, as pessoas de 12 até 18 anos são considerados adolescentes, aquelas pessoas que estão em formação e por isso mesmo merecem uma atenção especial. Essa é uma conquista, a meu ver, irrevogável. Não adianta a gente, agora, com 88% da sociedade requerendo a redução da maioridade, é que isso vai acontecer, né? Não podemos esquecer que a sociedade já quis tantas outras coisas. Mais um exemplo, a pena de morte. O Brasil ele é signatário de diversos tratados e a Constituição só prevê a pena de morte para os casos de guerra. Fora isso, não há mais chance do Brasil colocar no sistema a pena de morte para nenhum tipo de delito. É uma garantia da pessoa. E isso também tem que ser dito, porque não é porque as pessoas querem que isso vai acontecer. A gente tem um sistema e esse sistema ele é coerente, traz as garantias e essas garantias não podem mais serem retiradas do sistema. Certo. Até o Dr. Milton enfatizou a questão das prisões, né, do nosso sistema penitenciário que está cheio, né, está lotado. Mas assim, você que trabalha com crianças e adolescentes, será que a Fundação Casa está educando? Se a cadeia não educa, a Fundação Casa também não, né? Eu acho que não cabe somente a Fundação Casa, né? A gente esquece que a responsabilização dos adolescentes que cometem ato infracional, ela existe essa responsabilização já. O que as pessoas buscam, né, justamente a punição, né? As pessoas têm uma necessidade de punir as outras pessoas que não andam na linha, digamos assim. Mas o Brasil, né, como o doutor falou, ele assume essa postura de que adolescente é sujeito peculiar em desenvolvimento. Então ele não pode responder como um adulto formado. E fora a Fundação Casa, né, eu acho que a gente tem todo um sistema, né, como já havia dito, né, que é o Sistema Nacional de atendimento socioeducativo, e nesse sistema não que é uma só... conquista recente também, né? O Sinase, se eu não me engano, é de 2009. Isso, exatamente, né? E junto com ele a gente tem o SUAS também, né? O SUAS virou lei, que é o Sistema Único de Assistência Social, em 2012 agora. Então a gente tem políticas, né, para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou riscos, mas o que eu gostaria de ver é que todo esse movimento, né, toda essa energia que se gasta para reduzir a imputabilidade penal, é que essa mesma energia, todo esse movimento acontecesse para fortalecer essas políticas públicas de atendimento. Eu acho que isso seria o ideal. Então, as medidas socioeducativas, lógico, elas têm problema, óbvio, elas têm muitos problemas, né? Precisam ser atualizadas, precisam ser executadas com qualidade, com recurso, né? Com pessoal capacitado, com uma série de estrutura física, financeira, de recursos humanos, etc. O que acaba não ocorrendo, elas acabam, às vezes, sendo executadas de forma precarizadas e também um desconhecimento dessas políticas públicas, o que dá essa sensação de que o adolescente ele comete um ato infracional e não acontece nada com ele. Né? Mas nesse sistema, a família é atendida, o adolescente é atendido, né? Às vezes é feito um trabalho com comunidade, com profissionalização e entre outras coisas, mas a gente não vê esse movimento da sociedade, né, lutando para garantir, melhorar e adequar um sistema que existe, né, e que recupera, que poderia recuperar muito mais se fosse executado de forma com qualidade. Isso no caso específico, né, para medida socioeducativa, fora as outras políticas também, né, políticas de saúde, educação, como o doutor falou, extremamente precarizada, precisa ser revista alguns conceitos, precisa ser feito novos investimentos. Nós temos o SUAS, que eu acho que precisa ser muito fortalecido, né? As pessoas ainda não conhecem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, eu acho que não cabe à Fundação Casa somente, né? Eu acho que isso é uma manobra, essa redução da imputabilidade penal, é uma manobra de desresponsabilização do Estado, né? Então, o Estado está buscando agora se desresponsabilizar pela formação, né, desses adolescentes de 16 a 18 anos.
né? E por que não a própria sociedade, que não se julga responsável também por esses adolescentes, e em alguns casos até a família, né? O ECA traz isso, a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança e do adolescente é do Estado, da família e da sociedade, né? Quando um desses três falha, né, ou até os três falham, é quando a gente acaba vendo esses atos infracionais. Então a gente vê toda uma tendência também da mídia sensacionalista, principalmente, em se tornar a exceção como regra, né? A gente tem, em média, 28 assassinatos de crianças e adolescentes por dia, né? Até 2019, a gente vai ter 42 mil assassinatos de crianças e adolescentes, e eu não vejo a sociedade indignada, né, com situações como essas. Então, eu acho que a gente precisa assumir de que criança e adolescente é cidadão de direito, e nós temos a responsabilidade sobre o desenvolvimento dele. Tá, tem uma citação aqui do deputado Jair Bolsonaro, né? Ele diz assim: você não vê um menor cometendo crimes na favela, porque ele sabe que lá as punições são pesadas. Será que o menor está se aproveitando? Que ele sabe que nada vai acontecer? Não é o menor que se aproveita, é o menor, o maior, a sociedade, todos se aproveitam no país onde não há a efetiva coercibilidade da norma jurídica. O que dá efetividade à norma? Exigir o seu cumprimento. Então, quando eu faço fila dupla para entregar meu filho na escola, eu estou desrespeitando o quê? O direito de outrem. O direito da outra pessoa que cumpre a fila certinho, etc. Tal. E o que a gente mais vê? Isso. Quando eu paro só um minutinho no lugar que não pode parar, o que eu estou fazendo? Desrespeitando e criando problema para outra pessoa. Não, mas eu vou parar aqui só um pouquinho. Então você transporta isso para outras questões, e você vai ver que a sociedade brasileira é uma sociedade que busca o desrespeito da norma jurídica. Muito comum nos povos latinos. O povo latino ele tem essa característica, não é? E não adianta a gente querer comparar um código que foi feito baseado numa estrutura europeia, que na verdade o código, quando foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi feito baseado numa ideia, num mundo ideal que nós não vivemos, não é? Nós temos escolas no norte e nordeste do Brasil, e não precisa ir muito longe, centro-oeste, que não tem sequer telhado. A aula é dada ao luar quando é à noite ou ao sol quando é de tarde. Então, quer dizer, é uma questão de desestrutura da própria sociedade. Essa desestrutura é muito grande e ela é estimulada a cada vez mais, né? E só para fazer um contraponto, eu não vejo como questão de cláusula pétrea. Mas também pode ser mudado, sim. O poder constituinte originário pode mudar isso. Nós não podemos... às vezes se fala o seguinte, mas é cláusula pétrea e não pode mudar. Eu não posso mudar pelo poder constituinte derivado, que é a emenda constitucional. Mas no poder constituinte originário eu posso. E eu não sei se nós não estamos muito perto da necessidade de um poder constituinte originário. Porque nós estamos vendo, estava escutando agora, que se o presidente, a questão da Lava Jato, né? Se o presidente do TCU foi citado, quem teria que assumir seria o corregedor, que também está sendo processado. Que quem deveria assumir deveria ser o decano, que também está sendo processado e foi citado. Então, é a degradação da estrutura social do país. E aquilo que o colega falou, o primeiro ponto de educação é a casa, é a família. E hoje as pessoas querem transferir, né? A família quer transferir a educação para a escola, certo? Então, você vê, a professora hoje apanha na escola. E isso está certo? Essa é a pergunta. Está certo? Porque é um menor, ele pode bater para jogar a carteira na cabeça da professora? Nós temos que ter uma atitude contra isso. Mas isso parece que ninguém dá importância a isso. Não, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Agora, você falou lá na favela. Lá,
muito embora errado, a efetividade da norma acontece. Então, mas a redução pode não ser um começo, um caminho, isso eu quero ouvir de vocês. Pode não ser um caminho para a gente começar a enxergar um Brasil com menos impunidade em relação aos crimes? Perceba, Terla, quando a gente pensa em recrudescimento das sanções penais e dos crimes e de novos crimes surgindo, a gente tem realmente essa sensação, como eu havia dito no começo, de que isso vai fazer com que a pessoa deixe de cometer o crime. Mas não é o rigor da sanção, isso o Marquês de Beccaria, o livrinho que nós no direito somos obrigados a ler no primeiro ano dos delitos e das penas, já dizia. Não é o rigor da sanção, mas sim a sua efetividade. Como aqui também disse o Dr. Milton. Então eu não acredito que, reduzindo a imputabilidade penal para 16 anos, haverá a fiscalização necessária e eficiente para que ela seja, de alguma maneira, efetivada na sociedade. Mas o que se trata? O ECA, da maneira como ele está sendo trabalhado hoje, dá bons resultados. O sistema carcerário, da maneira como está sendo trabalhado hoje, não dá bons resultados. E é isso que é a proposta fundamental. Jogar na cadeia pessoas entre 16 e 18 anos. Então, mas será que o ECA dá resultados mesmo? Quais tipos de resultados? 70% de não reincidência eu acho que é um resultado muito positivo. Mais de 70%. É um resultado muito positivo. E o Brasil é o quarto país que mais prende. É a quarta maior população carcerária, caminhando para a terceira. Os Estados Unidos é o país que mais se prende. E nem por isso os Estados Unidos é o país mais seguro e o Brasil não é o quarto país mais seguro do planeta, né? Muito pelo contrário. Com relação também a possibilidade de nova constituinte, eu tenho dúvidas, viu, doutor? Se seria possível, por exemplo, revogar alguns direitos e garantias fundamentais. Eu acredito que não. Mas também é uma discussão doutrinária, constitucional, onde há diversas correntes e posições. Mas o Código Penal como está, o sistema carcerário como está, com 700 mil presos, onde há vaga para 350 mil, não me parece que é a melhor saída, né? A proposta que tramita pela Câmara dos Deputados já foi aprovada em primeiro turno, com uma manobra de duvidosa constitucionalidade mais uma vez. Ela não atende aos requisitos que a Constituição impõe. Então eu acredito que por isso tudo, caso essa emenda seja aprovada, o Poder Constituinte derivado, o Supremo muito provavelmente pode declará-la inconstitucional. O ministro aposentado Aires Brito deu uma entrevista há 2 semanas, ou na segunda-feira passada, no programa Roda Viva. E ele disse que a redução para ele é inconstitucional. Quero acreditar que seja o pensamento da maioria dos ministros também. Então, vamos lá. João, se um menor fizesse qualquer tipo de ato infracional contra um familiar seu, tirasse a vida de um familiar seu, seu pensamento continuaria esse? O mesmo. Eu acho essa pergunta muito injusta, viu? Eu acho que esse apelo, deixo né? na mão de vocês. Eu acho é o apelo que a sociedade faz. Mas é o apelo que você vê que a mídia faz. Exatamente. Então a gente quer discutir a mídia. Verdade, mas eu acho que ninguém critica até que não se atinja o seu familiar. Isso, é nesse ponto a hora que eu queria atinge chegar. o familiar, todo mundo se revolta. Enquanto essa doutrina, é a verdade. enquanto tese, é respeitável, mas a população quer ouvir isso de vocês também. Porque tem gente que assiste que já pereceu na mão de um menor. Então eu quero ouvir de maneira imparcial de vocês, se aconteceu com um familiar, qual seria a sua postura? Eu acho que eu buscaria a responsabilização do sujeito, né? Independente se é adolescente, seria adulto também. Eu acho que esse apelo emocional que a sociedade brasileira tem, né? E isso é mais sentimento de vingança do que de justiça ou de responsabilização, né? Não, as pessoas buscam punição mesmo, como a gente viu o caso recente de uma pessoa negra que acho que roubou um lugar e foi espancado até a morte, tudo. É um absurdo isso acontecer em pleno século XXI, né? E então acho que se acontecesse, né, eu acho que essa pergunta ela é extremamente apelativa, tal, é um argumento que quem é favorável busca muito isso, né, trazer essas situações assim, mas eu acho que eu buscaria a responsabilização, né, eu acho que se acontecesse comigo, com um familiar meu, eu buscaria a responsabilização. Será que medidas socioeducativas seriam à altura suficiente do crime praticado?
Para minha pessoa, sim. Eu acho que se a gente tiver uma medida socioeducativa e lutar para que ela fosse implementada, né, com efetividade, eficácia, eficiência, né, eu acho que sim, seria o suficiente, porque é um cidadão que está em desenvolvimento. Então ele pode vir a se tornar um cidadão de bem, ele pode se tornar um trabalhador, ele pode vir fazer uma faculdade, ele pode constituir uma família, por que não? Ou por ele ter cometido um ato, a gente condena ele, né, de uma forma, e isso acontece até com os adultos, né? Eu já fiz pesquisa dentro do sistema prisional, justamente com egressos, e a gente tem uma dificuldade imensa. Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, eles pedem atestado de antecedente criminal. A pessoa leva o atestado, já foi preso, ele já respondeu, né, por meses, anos, pelo ato que ele cometeu. Mas isso cria um estigma, né, um estereótipo em cima dele, ele não vai conseguir ele vai sempre continuar respondendo. Exatamente. Para a sociedade. Doutor Teuan, o senhor trabalha com direito criminal. Deve atender muitos casos todos os dias aí, problemas graves, crimes. A mesma pergunta que eu fiz para o João, eu faço para você. A sua opinião é parecida com a dele? Você sabe, Vitor, que quando eu fui para a área criminal, até mesmo minha mãe me perguntou: mas meu filho, você vai defender bandido? E se fosse comigo? Como assim? E eu quero acreditar, Terla, que o Estado, quando a gente levou essa responsabilidade para o Estado, foi justamente para tirar da vítima esse instinto primitivo e natural de vingança. Isso é muito antigo. A privatização dos conflitos era resolvido na base do olho por olho, dente por dente. O Estado surge como terceiro imparcial justamente para quebrar essa corrente emocional da vítima. Fazer uma pergunta para alguém que foi vítima de um roubo, de um sequestro, o que ela desejaria para aquele cidadão, eu acho que... Eu apoio ela que deseje coisas... Ela é um ser humano, ela sofreu, então é mais do que natural aquele sentimento. Mas eu trabalho com direito criminal e vejo que as condições que o cárcere está imposta são muito piores do que muitos crimes. Eu tenho o dado de que 33% dos crimes hoje, das pessoas que estão presas, são em decorrência de tráfico de drogas, que é um crime sem violência, que é um crime que, em regra, é praticado sem uso de armas, sem uso de nada. Claro, a gente não está falando do mega traficante que importa droga da Colômbia. As pessoas que estão presas são aquele varejista que está na esquina do lugar vendendo um pouquinho de droga ali e consegue fazer R$300 por semana. É esse o público do sistema penitenciário. E as peixe pequeno, né? É o peixe pequeno. E as condições que ele passa lá dentro, e ainda que fosse o peixe grande, as condições que se tem do cárcere são desumanas e cruéis. Ao ponto do ministro da Justiça ter dito no ano passado, se eu não me engano, de que se ele fosse preso, ele preferia a morte dentro do atual sistema carcerário. E um outro ponto também a respeito dos conflitos com a vítima é de que o Estado tem que realmente tomar essa posição distanciada, sem emoção, e a gente também tem que tentar enxergar os conflitos sem essa emoção. Senão a gente não vai conseguir tomar as medidas que são mais adequadas para o caso concreto. Vamos se basear na ciência, nas pesquisas empíricas que demonstram que o cárcere não reeduca, não ressocializa e não tem como fazer isso nas atuais circunstâncias, e eu duvido que em alguma outra circunstância também. A partir fazendo uma analogia aqui com o doutor. Por favor, doutor. Juan falou, o cárcere é ruim, então não pode pôr ninguém mais no cárcere. Certo? Então, o SUS é ruim, então ninguém vai mais no médico. Certo? Doutor Milton, o senhor é muito inteligente. Não, eu não sou inteligente. Está usando um argumento chamado ad absurdo. Isso é o fato. Ser um debate sem ter razão. Isso é 28, Arthur Schopenhauer. Isso é um fato. A cadeia é ruim, então não põe mais ninguém. O SUS é ruim, eu não vou mais, eu morro. Mas eu não sei. Agora, eu não vejo ninguém falar que nós temos mais mortes no Brasil do que o Vietnã. Os Estados Unidos esteve no Vietnã na guerra. A cadeia não pode ser spa, né, doutor? A cadeia foi feita para o sujeito pensar. Não defendo de forma alguma que deve ser da forma que é. Sim. Um absurdo. Mas eu também não posso dizer, porque é ruim, que... Se fosse assim, então, o pessoal não andava de ônibus. Transporte urbano é horrível, então não vou andar de ônibus. Mesmo que há de absurdo, certo?
Então, nós não podemos ter as teorias sociais. As teorias sociais são muito bonitas, né? A tese, ela é muito bonita, só que ela não reflete a sociedade. Nós temos um fato. É o menor que se aproveita da situação dele, entre aspas, de menor, Capaz, né? Para praticar o ato ou assumir o ato praticado pelo maior. Nem disse ele, aquele varejista ali de R$300. Aquele varejista de R$300, ele acaba com uma família. Ele acaba com uma estrutura familiar. No Japão, eu estive lendo uma reportagem, o preso japonês, ele fica numa cela individual. Só que ele não pode falar com ninguém. Ele só pode dirigir a palavra ao funcionário se ele tiver um problema de saúde. Se ele ficar 3 anos, ele fica 3 anos sem falar. Aí o cara vai ficar louco. Bom, se ele ficar louco é porque ele não é para viver em sociedade. Porque se ele voltar para a sociedade, ele vai voltar refletido de tudo o que ele fez de errado. Porque se nós formos passar então a essa, né, ninguém mais vai ser preso. Eu adoraria, entendeu? particularmente. Eu sou frontalmente contra. Eu acho que tem que prender e prender cada vez mais, porque o sujeito que descumpre a regra tem que ser segregado da sociedade. É óbvio que precisa haver a escala. Concordo plenamente que a melhor pena que tem para determinados tipos é o bolso. Certo? A pena econômica é uma pena muito boa. Mas é aquela história. O que eu tenho? Eu tenho isso. Para quem não tem nada? Nada. Infelizmente a vida é essa. A tese ela é bonita, mas nós não podemos esquecer que ela tem que centrar e botar o pé na realidade. A vida é essa. Doutor, o senhor sabe que eu gosto muito de um exemplo do professor Zaffaroni, foi ministro da Suprema Corte Argentina, um grande criminólogo e penalista, um pensador das ciências criminais, e agora foi nomeado juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ele tem um exemplo no manual de direito penal dele, que deixar uma pessoa fora da sociedade para que ela aprenda a viver em sociedade seria o mesmo que colocar um garoto dentro de um elevador para ele aprender a jogar futebol. Ou que alguém aprendesse a nadar sem nunca ter entrado numa piscina. Não faz sentido você retirar alguém da sociedade para que ele saiba viver em sociedade. Tirar alguém da sociedade só vai fazer com que ela seja menos sociável. Contraditório. É contraditório na origem. Você sabe você sabe qual que é o meu maior desejo, desde que eu estudei direito? Chegar a uma posição que nem a dele. Achar que a pessoa que praticou o crime não precisa ir para a cadeia. É porque ele está avaliando uma questão bem fria, de certa forma, entre aspas, bem técnica. E o senhor está expondo mais a questão emocional que a questão real. Que o ser humano é real, é emocional, e essas coisas acontecem, não acontecem? O grande problema é que as pessoas não viveram a realidade. O professor universitário que fica no mestrado, no doutorado, na tese, na antitese, no etc. tal, ele não viveu o que eu vivi. Passe 6 anos num plantão policial e eu duvido que a pessoa tenha a mesma flexibilidade de ideia. Doutor, eu já tô a 3. Veja a vítima. Tem mais 3 ainda. Veja a vítima. Veja o local do crime. Veja como o marginal responde à certeza da impunidade. E vê se tem a mesma ideia. João? Não, só para puxar um exemplo, no meu caso também, eu sou professor universitário, né, na Universidade de Ribeirão Preto, e realmente eu acho importante, né, mas eu não vejo a teoria, né, até o que a gente está falando, assim, descolado do cotidiano. Pelo contrário, eu trabalho muito com a dialética, né, com a praxis. Então, toda a teoria nossa é baseada no cotidiano, né, na vivência das pessoas. Tá? Então, eu não vejo descolado, né, a teoria é uma coisa... Dentro do laboratório, né? Não, de modo algum. Dentro do laboratório. Eu trabalho na Vila Recreio com crianças e adolescentes, a grande maioria em situação de vulnerabilidade social.
estou dentro da universidade também e vejo as coisas dialogando dialeticamente o tempo todo, né? Mas eu só acho que ainda a gente não tem uma postura, primeiro, de conhecimento e reconhecimento das políticas, né? Das políticas públicas, né? E eu acho que tudo isso que a gente está discutindo com relação à redução da imputabilidade penal vem disso, né? Um desconhecimento que nem o SUS. Eu acho o SUS muito bom, né? Eu, particularmente, não tenho convênio nem nada. E quando eu precisei, utilizei o SUS. Eu acho que, lógico, como toda política pública, eu acho que tem problemas, precisa melhorar. E eu acho que a gente vê um movimento contrário na sociedade brasileira. Tem falhas, a gente quer eliminar. Então o SINASE não funciona, porque o adolescente ele comete o ato infracional e nada acontece. Então a gente exclui o SINASE e põe na cadeia. Né? A gente não tem um hábito dentro da sociedade brasileira de, a partir do momento que se institui determinadas políticas públicas e leis, né, de lutar para que essas políticas públicas sejam efetivadas com qualidade. Né? A gente fecha os olhos e quer sempre a medida mais rápida, e a consequência disso para a sociedade pode ser muito grave. Por exemplo, a questão da imputabilidade penal, acho que eles como advogado podem falar mais, mas está se discutindo que se você reduz a imputabilidade penal, até a questão do álcool para 16 anos vai ser permitida, né? A pornografia de 16 a 18 anos vai ser permitida, né? Então, olha o cenário que a gente está tendendo por uma resposta emocional, né? E por quê? Desresponsabilização do Estado e também por conta de manobras políticas e politicagens menor de para ganhar 16 anos hoje não toma álcool? Sim, pode ser que alguns casos são tomem. Os que mais bebem. São os que mais bebem. Mas eu acho que instituir isso... de que um garoto ou uma garota de 16 anos trabalhe na indústria pornográfica? Não. Óbvio que não. Então por que o senhor é a favor da maioridade? Porque pra mim é a mesma coisa. Se ele tem consciência pra fazer sexo, tem consciência pra votar, tem o consciência fato de pra eu não ir preso. ser a favor não significa que ela não possa trabalhar. Isso é problema exclusivamente dela. Mas eu acho que você instituir isso, né, numa Constituição ou num estatuto é um retrocesso da sociedade assim de Por que a indústria pornográfica é tão criticada e o menor que mata não? Mas ele é criticado. Mas veja bem, doutor, aqui a gente tem a mesma proteção. Assim como eu não quero que um garoto ou uma garota de 16 a 18 anos seja inserido dentro de um sistema carcerário desumano, eu também não quero que essa garota ou garoto de 16 anos vá trabalhar na indústria pornográfica, por entender que é um ser humano em desenvolvimento e que por isso merece todo o amparo e cuidado da nossa sociedade. Será que ela não trabalha? Não é por isso que vamos legalizá-lo e Exatamente. Eu acho que se trabalha, né, está ocorrendo uma violação grave do direito dela. Exatamente. Por quê? Por causa da efetividade da norma. Eu acho que eu acho que você instituir, né, porque realmente se a imputabilidade penal for reduzida, todas essas coisas vão ser permitidas. O efeito colateral que a sociedade não pensa. Exatamente. Então, a tendência da violência aumentar, o uso de droga aumentar, o uso de álcool aumentar, problemas na escola, problemas na família. Então, a tendência, né, da situação é agravar mais. E eu acho que se ela não tem o direito dela respeitado, né, enquanto sujeito peculiar de desenvolvimento, nós ainda vamos instituir isso. Não, se ela faz, então é permitido. Será que a vítima não precisa ter o direito dela respeitado? Exatamente. Qual é o contraponto entre o direito daquele que pratica o crime e o direito da vítima à segurança? Doutor, mas o Estado é falho. Qual é a retribuição? O senhor está dizendo sobre retribuição à vítima que uma mãe de família que viu o seu filho morto tem. Não há nada que vá retribuir a perda de um ente familiar. Assim como não há nada que vai apagar da vítima o trauma de ter ficado sequestrado por uma semana. Mas a sensação de impunidade piora a dor, não piora? Mas assim, essa sensação, como é que a gente mede ela? Não tem como medir. Exatamente, porque ela é emocional. Da mesma forma como não tem medida daquele que foi morto. Mas a pessoa deve ser respeitada. Mas, veja bem. É aí que tá. O direito penal, basicamente a história do direito penal, é uma história de contenção do poder punitivo. A história de, vamos pôr na lei porque pelo menos o Estado absolutista não vai poder guilhotinar a minha cabeça se não for lei. A história do poder de punir é uma história de contenção dele.
O poder de punir nunca serviu para quase nada, a não ser, talvez, quem sabe, apaziguar esse sentimento pessoal de vingança. Mas se não punir, como é que faz? O detalhe, então? Tem outra solução? Que nós não citamos Mas é aqui, que eu acho que é responsabilização. importante. Um detalhe, qual que foi o critério do legislador para fixar os 18 anos? O critério política criminal. Foi um critério biológico. Qualquer livro de direito penal fala, foi um critério biológico. Pois não. Se for um critério biológico de 18, por que não pode ser de 16? Doutor, a maioria dos Por que países não pode do ser mundo 17? adotam os 18 anos. Mas quem quer dizer que os demais países estão certos? Doutor, a bem da verdade, Esse é o detalhe. Eu os acho estudos assim, recentes dizem que a adolescência termina perto dos 21, 25 anos. Se fosse ver mesmo... Então nós vamos prorrogar para 21? Exato, exatamente. Aí sim o país ficaria Tanto que agora a gente tem inclusive o Estatuto da Juventude, que não é considerado adolescente, mas até 29 anos são considerados Então, o problema é que jovens. nós temos muito estatuto e pouca efetividade no país. Sim, Nós então, mas eu temos acho que leis, por que estatuto, conversa, tese, antitese, trabalho... Mas eu acho que assim, mas nada de o que solução. o que eu penso é que a gente precisa lutar justamente pela efetividade disso que o senhor está falando. E é esse o movimento que, infelizmente, por várias situações que eu não vou colocar aqui agora, que não ocorre. Né? Então a gente tinha que lutar para o SUS funcionar com qualidade, tinha que lutar para o SUAS funcionar com qualidade, tinha que lutar para o SINASE funcionar com qualidade. Concordo. Né? Mas eu acho que esse apelo, né, que a gente está tendo com relação à redução da imputabilidade é só por conta de uma manobra de politicagem, barganha de voto e por conta de responsabilização do Estado. Mas a consequência em cima disso é muito maior. É o que a gente está falando. A gente vai tirar de um sistema que recupera mais de 70% e colocar num sistema que mal recupera 20%. Porque mais de 80% são reincidentes no sistema prisional comum. E eu me apego muito não a teorias, mas a experiências também. A gente teve experiências em países, né, que reduziram a imputabilidade penal. E os dados mostraram que a violência só aumentou, porque você tirou de um sistema que tem acompanhamento com a família e outros segmentos e colocou em um que não tem mais, que é a justiça comum. Então, a consequência disso, o efeito colateral, como ele disse, é muito maior. E, além disso tudo, eu acho que a gente precisa frisar bastante o critério de seletividade do sistema de justiça criminal. Com certeza o menor de 18 anos, entre 16 e 17 anos, que pega o carro importado do pai e vai dirigir pela cidade, esse não vai ser preso, esse com certeza está muito tranquilo. O adolescente de 16, 17 anos que usa drogas no condomínio fechado, ele também está super despreocupado com a redução da maioridade penal. Enquanto que, por outro lado, o jovem da periferia, que quando oferecem para ele R$300 por semana, algo que ele não ganharia em um mês de trabalho legalizado, muito provavelmente, quando há trabalho, e vai ser selecionado pelo sistema de justiça criminal. Mas a gente pode pensar nessa perspectiva em qualquer idade. Qualquer idade, perfeito. Se você for pensar nisso, você não prende ninguém de nenhuma idade. Não, veja bem, não é prender, mas a gente tem que ter a consciência de que esse sistema vai afetar diretamente determinada classe social. É a classe social que preenche os presídios. Regra, negros, pardos, periféricos. Negros. Essa é a maioria da população carcerária. Será que, então, o sistema de justiça criminal quer ressocializar ou tem alguma outra função latente que a gente pode perceber quando olha para quem está lá dentro? Vou trazer uma frase agora do senador Renan Calheiros. Eu não defendo a redução da maioridade penal. O mundo caminha na direção contrária. No Brasil, o mais recomendável é mudar o ECA, para garantir as estruturas necessárias para a ressocialização. O adolescente, para que ele não venha a reincidir. Tá, mas mudar o ECA, como que faria isso? Como poderia mudar o ECA? Essa é uma proposta que veio do o governador Geraldo Alckmin, aqui do estado de São Paulo. Ele propõe que o período máximo de internação, que hoje é de 3 anos, passe para 8 ou 10, agora eu não me recordo. Salvo engano, já está em 10 no Senado. Essa é uma contraproposta da PEC 171/93, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara e agora está correndo no Senado. É uma legislação ordinária que vai alterar o ECA, não precisa alterar a Constituição, porque não vai reduzir a imputabilidade penal, para que as pessoas que cometam determinados tipos de delitos, hediondos e etc., que fiquem internadas na Fundação Casa por um prazo maior.
que hoje o máximo é de 3 anos, ela poderia ficar por mais. Para ter um exemplo clássico, a gente tem o caso do Champinha. As pessoas aqui podem se lembrar melhor. Eu não me lembro muito desse caso, mas ele já tá recluso há muito tempo e ele cometeu o crime quando ele era menor. E foi transferido direto para o sistema penitenciário comum, que é de duvidosa constitucionalidade também. Essa é uma medida que, em tese, poderia ser constitucional e pode ser uma resposta da sociedade para que a impunidade seja reduzida, mas que eu também duvido que vai ter qualquer efetividade prática, porque todas as leis de recrudescimento penal, desde da lei dos crimes hediondos em 1990 até a alteração da lei de drogas em 2006, a lei de violência doméstica, nenhuma delas foi capaz o suficiente para afetar o índice de criminalidade. Aliás, muito pelo contrário, a gente vê um crescimento exponencial da criminalidade e também vê um crescimento da população carcerária. Mais lei significa mais pessoas presas, não significa menos criminalidade. Só um dado, nós temos hoje 300 propostas de alteração do ECA no Senado. Desde aumento do tempo de internação até a própria redução da imputabilidade penal. No caso aí seria a Constituição, mas para alteração do ECA nós temos 300 propostas de alteração rodando no Senado. E propostas que vêm junto com o próprio ECA, de 90, 91, 93, 94, então temos 300, né? Enquanto que a gente ainda não conseguiu garantir o que a gente construiu em 90 em termos de legislação, a gente ainda não conseguiu garantir com qualidade, eficiência, efetividade, e já temos 300 propostas de alteração do ECA. Então, mas a gente estava conversando aqui sobre a questão das políticas públicas, né? Vocês citaram que as políticas públicas são uma forma de caminho, né? Não reduzir a maioridade penal. Tá, mas alterar o ECA também. Qual que seria a mudança em alterar o ECA? Depende da alteração que a gente está colocando. O ECA ele já foi alterado da forma do texto original várias vezes, né? Acho que mais de 20 vezes, se eu não estou enganado, porque ele também precisa acompanhar as necessidades da sociedade que vai mudando, né? Vai ocorrendo outras. Então, há outras necessidades de proteção, há outras necessidades de responsabilização, então ele vai sendo alterado. Eu acho que o ECA ele traz políticas públicas, né, de defesa e garantia de direitos da criança e adolescente, mas também de responsabilização, mas de acordo com a idade, de acordo com o sujeito peculiar em desenvolvimento. O que ocorre é que ocorre uma precarização desse processo todo, né? E repito, eu acho que o movimento é o contrário. Em vez de estar querendo colocar adolescente em cadeia comum, por que não tem esse movimento todo para a gente ter mais orçamento, para a gente ter transparência? Um grande problema sério no Brasil, que quase ninguém fala, vou um pouco além, que para mim é mais sério do que corrupção, que é ingerência, né? O Brasil gasta demais recurso público, né, com coisas que não geram um impacto necessário, no nosso caso social necessário, né? Então o Brasil gasta-se muito com coisas que o cidadão não vê no dia a dia. Por isso que dá essa sensação de que o Estado não funciona, de que a política não existe e tal. Então o que a gente precisa é rever essa forma de construir e de efetivar essas políticas de defesa e proteção. Quero uma frase final de cada um. Muito obrigado pela participação, a gente está encerrando o programa. Dr. Teuan, por favor. Menos direito penal. João? Acho que mais direitos, né? Mais proteção para as crianças e adolescentes. Milton? Reformulação de todo o sistema de penalização. Esse foi o nosso Em Discussão. A ideia aqui é levar para você opiniões de advogados, de pessoas que estão no meio, e que você possa ter a sua própria opinião e refletir. Pense. O Brasil depende de todos nós. Muito obrigado por sua audiência. Tchau, tchau.